Alô, irmãos, alô, irmãs, Pai seja com todos e toda a sua família, né? Nesse dia 21 de junho de 2020. Estamos aqui, né? Lutando, meditando, orando, né? Vigiando, examinando, né? 24 horas no dia, né? Adorando, vigiando, não é isso? Graças a Deus por isso. E vamos meditar, né? Vamos meditar aí nesse assunto que nós estamos levando adiante, que é a libertação do povo hebreu, né, lá dos judeus, né, lá do povo hebreu lá do Egito, né, que estavam lá vivendo como escravos, como servos, e aí o Deus de Israel resolveu libertá-los para cumprir as suas promessas, né. Irmãos, interessante, né, quando se a gente for estudar um pouco aí a história do Egito, nós vamos ver lá que tem uma parte, né, todas as histórias dessas nações, tem uma parte lá que fala sobre as suas mitologias, né, seus deuses, né, os deuses que eles acreditavam, né, devido à confusão, né, da Torre de Babel, né, confusão das línguas, nós vimos aí que Deus confundiu a mente dos homens e as suas línguas, e eles se esqueceram do verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, né, dos céus e da terra, e os homens então passaram a criar deuses para eles. Interessante, né? Quer dizer, o Criador criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, o homem passou a ser uma criatura desobediente, escolheu o mal ao invés do bem, e aí o Criador, não podendo mais suportá-lo, né, pela sua desobediência, fez uma confusão, né, na mente dele, na sua língua, e aí ele passou, de criatura, ele passou a criador de deuses, né? E os egípcios não fugiram a essa regra, né? Eles tinham não sei quantos milhões de deuses lá, né? Tinham vários deuses, né? E a gente examinando as coisas e fazendo, comparando palavras por palavras, a gente vê que as pragas, aquelas 10 pragas, elas tiveram objetivos concretos, né? Focos, né? Digamos assim, objetivos focais. Cada uma delas focou em um deus, né? Para mostrar aos egípcios que os deuses deles eram deuses inúteis, eram criaturas da cabeça dos homens, né? Da mente dos homens. E como eram criaturas da cabeça dos homens, o que acontece? Os espíritos malignos se aproveitaram disso, né? E se colocaram no lugar desses ídolos, né? Desses deuses, né? Então, por exemplo, a primeira praga, né, que foi a praga de transformar a água em sangue, ali a água do rio Nilo e as outras águas, é porque lá na mitologia deles eles acreditavam que o Nilo era um deus, né? Tinha até um nome, Rap, parece que é um negócio desse aí, Rap. Então a primeira praga foi para quê? Foi para mostrar para todas as pragas, né? Mas a primeira foi para mostrar que aquele Deus deles ali, Deus das águas, e nada era a mesma coisa, né? A segunda praga, que foi a praga das rãs, também foi a mesma coisa. Eles tinham uma rã lá que era uma deusa, né? Uma tal de, parece que é Requete, Requete. A terceira praga dos piolhos também era uma, né? Não era um piolho que era o deus, mas era a terra, né? O pó da terra era um deus, né? A terra era Deus, um deus para eles, né? Porque dava o alimento, né? Dava as frutas, dava né? O trigo e tudo aquilo lá. E assim vai, né? No caso das moscas também é a mesma coisa.
Na quinta praga, que foi a matança do gado, né? É que eles tinham vários bois lá que eram deuses, né? Deles. Então todas essas pragas elas têm um foco em um deus ou em deuses que os egípcios acreditavam que eram deuses que ajudavam eles lá nas suas lides diárias, nas suas atividades, eram protetores deles, né? Então aquelas pragas ali, o Altíssimo, Deus Criador dos céus e da terra, estava mostrando para eles que os deuses deles em nada era a mesma coisa, né? Então na sexta praga, por exemplo, né? É, a deusa deles era uma tal de Íris, né? Era uma deusa, era uma mulher, né? Certo? Que exatamente representava representava um deus lá para eles, né? Que era porque essa deusa Íris, a sexta praga foram as úlceras, né? As feridas, né? Então, o Deus de Israel estava mostrando ali para eles que a deusa deles, a Íris, que era a deusa da medicina, e nada para eles era a mesma coisa. Porque as úlceras atacaram até os magos, né? Que eram os representantes dos deuses, os sacerdotes, né? E assim vai, né? A praga da saraiva também, né? Era para mostrar que eles tinham um Deus lá que era Deus de não sei do que, né? Protetor das intempéries da vida, né? E a praga, a oitava praga dos gafanhotos, né? Correspondia a um deus lá chamado Osíris, né? Esse Osíris, eles dizem até que ele morreu e ressuscitou. Tem uma lenda, né, sobre ele. Ele morreu e ressuscitou. Olha aí. E a nona praga, né, que foi a praga dos gafanhotos, é? Não, a praga das trevas. A praga das trevas, o que que significa? Eles tinham no sol, né, que eles chamavam de Horus, parece. Eles tinham no sol o Deus que, né, à noite ele ia dormir, não é isso? Para arrumar energia, para juntar energia, acumular energia, para que no outro dia ele pudesse brilhar e fazer com que as suas culturas lá, né, as suas atividades da agricultura fossem desenvolvidas. Aí o que que o Altíssimo fez? Foram 3 dias de trevas, né? Escureceu o sol dele de noite e de dia durante 3 dias e 3 noites, mostrando para eles que aquele Deus dele nada era a mesma coisa, né? Por último, a última praga, né, que foi a praga lá dos primogênitos, a morte dos primogênitos, nós podemos dizer que, primeiramente, foi uma vingança que Deus fez, né, contra aquele povo, porque eles não mandaram matar os bebês, né, dos hebreus. É, pois é, o que que eles fizeram? Eles mandaram matar todos os bebês hebreus. O que que aconteceu no meio dos hebreus? Foi um sofrimento grande, né, irmãos? Grande, não é verdade? Imagina aí, aparecer aqui um prefeito em Fortaleza, mandar matar todos os bebês que nascessem, hein? Confusão que não seria, né? O sofrimento, né? A lamentação. Então aquilo ali foi uma vingança, né? Matar os primogênitos, né? É o Deus de Israel, né? O Criador dos céus e da terra, usando do seu juízo para vingar os bebês mortos, né, dos hebreus, inocentes, né, que não tinham nada a ver com as confusões, e foram degolados e foram mortos, né. E também eles tinham um Deus lá, né, que era o Deus da fertilidade, o Deus, né, um tal de Amon, sei lá.
Então serviu também para que Deus mostrasse que aquele Deus deles ali nada era a mesma coisa, né? Então, todas essas pragas, nós podemos ver que foram dirigidas à destruição, né, da mitologia dos egípcios. Mas a coisa estava tão entranhada na ideia deles, tão cauterizado na ideia deles, que o faraó e eles nem ao menos queriam deixar que os judeus fossem embora. Foi necessário que houvesse uma grande morte, né, dos primogênitos de todos eles lá, não só dos homens, como também dos animais, né, que eles criavam. Então foi uma lamentação geral. E como eles viram que não tinha mais jeito, né, eles então permitiram que os hebreus saíssem de lá. Então, irmãos, é isso por hoje, né? E amém, e amanhã a gente volta para continuar aí a nossa meditação. Amém?